Você quer ser sabotado nos seus investimentos? Claro que você não quer. Nesse vídeo eu vou te mostrar quem está te sabotando e como você pode resolver esse problema. Por isso, fica comigo até o final. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, que nesse perfil trago para vocês informações para te ensinar a navegar o maior e melhor mercado do mundo, o mercado americano. Fique com a gente porque esse vídeo foi feito para você, esse canal foi feito para você, o conteúdo foi todo feito para você. E a gente vai estar falando de um assunto super importante, por que as pessoas perdem dinheiro constantemente no mercado financeiro. Eu quero trazer uma história para vocês sensacional, ilustrar, para você visualizar o problema, entender o problema e, claro, como sempre, todos os nossos vídeos, eu quero trazer uma solução bastante simples, bastante palpável, uma coisa que você consegue entender, você consegue digerir, você consegue internalizar e colocar em prática, porque o que acontece, o que é comum, essa sabotagem que eu falei no começo do vídeo, ela é real, ela é constante, ela tem afetado milhões e milhões de investidores, continua afetando e você não precisa ser afetado com isso se você entender conceitos bastante simples. E visuais. Hoje eu trouxe para vocês uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante vocês, porque uma ilustração desse problema, da perpetuação desse problema, da pressão que esse problema que a gente sofre externamente, e claro, solução. Vamos lá, vamos ao vídeo. Se você gostou desse vídeo, se é a primeira vez no canal, seja bem-vindo, deixe o seu like, considere subscribe para o nosso canal, porque o conteúdo aqui foi feito realmente para quem quer entender, quem quer operar, quem quer investir no maior mercado do mundo, mercado americano, que dá oportunidades constantes pra gente. Então fique comigo, deixa mais vezes seu like, curte o canal e vamos pro vídeo. Eu lamento te informar, não fica com raiva de mim, mas o maior inimigo, o seu pior inimigo, quem tem atrapalhado, quem tem sabotado seu sucesso no mercado financeiro é você mesmo. Olha para quem que esse cara está apontando. E por que isso? Por que essa acusação tão pesada? É porque a gente tem essa tendência de, como ser humano, de deixar nossas emoções tomarem conta de um assunto que deveria ser extremamente direto, extremamente prático, extremamente objetivo. E é quase que impossível para um ser humano, sem entender alguns conceitos, conseguir colocar isso em prática. É muito comum, é muito mais comum do que vocês imaginam. Se você já investe, se você já está nessa caminhada de investimento há mais tempo, você já deve ter percebido isso. Como é difícil você passar pelos altos e baixos do mercado. Como é difícil você se comportar de um jeito racional na hora certa de você comprar e na hora certa de você vender, mesmo que comprar nos topos absolutos e nos fundos absolutos, como eu sempre digo, continue sendo e vai ser para sempre um exercício de futilidade. A gente não é equipado para saber o futuro, mas existem soluções. Eu quero apresentar para vocês algumas coisas para a gente considerar nesse vídeo, para você realmente sair daqui equipado para não sofrer mais e não ser mais o seu pior inimigo no mundo dos investimentos. E a pergunta que eu mais recebo constantemente é a seguinte: Bruno, me fala, por favor, qual é o melhor estoque, qual é o melhor ETF, qual é o melhor REIT, Mutual Fund que existe. Me fala, por favor, e eu vou falar para vocês que, mesmo que eu fale para vocês o melhor estoque, mesmo que eu fale o melhor ETF, o melhor REIT, ainda assim você tem uma probabilidade muito, muito grande de perder dinheiro. Isso que se pergunta, isso que se pede, parece que é uma solução muito simples. Pô, se eu souber qual é o melhor estoque, o melhor grupo de estoques, o melhor ETF, ou o melhor REIT, meus problemas estão resolvidos, eu compro, eu invisto nesses ETFs, nesses REITs, nesses estoques, e I'm good, eu vou ter o retorno que eu quero. Mas mesmo assim, eu posso dizer para vocês categoricamente que se você soubesse, se eu falasse, se alguém falasse, se você lesse em algum lugar quais são os melhores dos melhores, e a pergunta é válida, você realmente deveria procurar o melhor do melhor em termos de estoque, em termos de ETF, em termos de REIT, em termos de Mutual Fund, os melhores, mas mesmo assim você não faria dinheiro se você não entender o que a gente vai falar nesse vídeo. Por isso, acompanha. Vamos lá. Vocês conhecem esse senhor simpático que está aí na tela? O nome dele é Peter Lynch, é um dos meus gurus, pelo menos as pessoas que eu considero que eu gosto de aprender. Eu li todos os livros dele, eu li sobre a vida dele, sobre a performance dele como money manager. E se você não conhece, deixa eu te apresentar. Peter Lynch, ele gerenciou esse mutual fund chamado Magellan, o Magellan Fund do Fidelity, entre os anos de 1977, eu guardei esse ano, obviamente, porque foi o ano que eu nasci, até 1990. Ele é, sem menor dúvida, um dos maiores mutual fund managers da história, um homem respeitado pelos grandes nomes do mundo do investimento, porque ele mesmo é um grande nome do mundo do investimento, e esses foram os resultados que o Peter Lynch entregou para os investidores do Magellan Fund no período que ele estava managing esse fundo.
O S&P 500, só para vocês terem uma comparação, nesse mesmo período teve um retorno de 223%, e o fundo do Peter gerou mais de 600% de retorno. Então ele teve um retorno médio de 29,06% ao ano, e representa, para vocês terem ideia da magnitude do que aconteceu, ele começou com um fundo de 20 milhões e terminou com 14 bilhões. Obviamente que não foi só o crescimento orgânico, conforme ele foi crescendo, mais dinheiro foi acrescentado externo, por isso que ele chegou nesse número de 14 bilhões. Em 13 anos, foi um número impressive, um número sem precedente. Por isso, ele é considerado um dos maiores investidores, um dos maiores money managers do mundo, se não o maior money manager do mundo. Obviamente que você, mas o Warren Buffett, eles estão em classes diferentes, mas sem dúvida, um exponencial do mundo dos investimentos. Mas olha que interessante que eu trouxe para vocês aí embaixo, eu quero pedir para vocês, prestem atenção nisso, que isso vai ajudar vocês assim imensamente, tanto vocês quanto as pessoas que você tem contato, que você quer dividir informação sobre o mercado financeiro, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amigos. Preste atenção nisso. Mesmo com esses retornos, mais de 50% dos investidores desse fundo, que teve um retorno de 604% nesse período, que tem um retorno médio de 29,06%, perderam dinheiro nesse período. Para pensar. Segundo, o investidor médio, o average, investidor médio do Magellan Fund, teve um retorno de 7% em média por ano. Você deve estar pensando assim, calma. Também tem uma coisa errada. Deixa eu voltar aqui. Olha para isso. S&P 500, 223% nesse período, 13 anos. Magellan Fund, 604, com um retorno médio de 29%, 29,06%. Como é que pode 50% dos investidores terem perdido dinheiro nesse período? E como é que pode o médio que ficou, investidor, o average, você pega os melhores e os piores, divide, é a sua média, tiver um retorno de só 7%? Como é que isso é possível? E é aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar. O que acontece com Magellan Fund, com S&P 500, com qualquer tipo de índice de ETF, de estoque, é que ele nunca sobe numa linha reta. Ele nunca sobe na linha reta, ele nunca cai numa linha reta, ele sempre tem variação de preço, tanto para cima como para baixo, volatilidade, como você quiser chamar. O fato, fácil de você entender, independente de você ter algum tipo de contato externo ou anterior com o mundo dos investimentos, é que ele não sobe, ele não desce. E quando eu falo ele, eu digo eles, everything, sobe e desce numa onda. Então, o que acontece com a maioria dos investidores? Por que a maioria dos investidores do Magellan Fund ou perderam dinheiro ou ficaram nessa média de 7%, que é muito abaixo da média de 29,06% do Peter? Porque a tendência da maioria dos investidores é que quando o fundo subia, todo mundo comprava. Tá vendo essa linha rosa aí? Esse fundo chegou a subir e cair 56%, subir e cair 27,5%, subir e cair 42%, subir e cair 32%. O que é a maioria das pessoas? Como é que a maioria das pessoas, dos investidores que se sabotam, como é que eles behave, como é que eles fazem? Geralmente eles ficam atraídos pelo mercado nesses momentos de exuberância do mercado subindo, de todo mundo indo, ele compra nesses momentos onde está tudo em voga, está na mídia, está todo mundo falando de going up, we never going down, está subindo, e eles geralmente se decepcionam quando o mercado começa a fazer, ou como esse fundo começa a fazer o que ele geralmente faz, sobe e desce, e nessas quedas eles vendem. E eles fazem isso, as pessoas fazem isso constantemente, por isso a maior barreira que você não consegue, mesmo sabendo o melhor fundo. Olha para pensar no que eu falei para vocês, o que eu estou mostrando. Estou falando para vocês do melhor mutual fund da história, com os melhores retornos nesse período, que nem foi um dos melhores períodos do S&P 500. E mesmo assim, com o melhor fundo, com o melhor money manager, a maioria das pessoas ainda perderam dinheiro, que é o grande sabotador, que é o seu grande inimigo, que somos nós mesmos, as nossas emoções, que impedem da gente fazer o processo mais simples que existe para você ter retorno no mercado financeiro, que é o quê? Se manter investido. Simplesmente se manter investido. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, porque existe uma campanha, um soft campaign que acontece no mundo dos investimentos, que ele eu não vou falar sobre nenhum tipo de teoria da conspiração, porque eu não gosto desse tipo de coisa, não acredito em teoria de conspiração, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: existe uma quantidade absurda de informação externa que ela existe para te sabotar. Talvez não intencionalmente em alguns casos, porque é da natureza humana, as pessoas que falam
de um jeito negativo, esperando o pior. Elas têm a tendência, elas aparentam para a gente que elas são mais inteligentes, são mais espertas. E quem tem uma perspectiva mais otimista, uma perspectiva mais uplifted do futuro, parece que é naive, que é inocente, que é tolinho, que não sabe como o mundo real funciona. Então você fica sonhando que um dia o mercado vai continuar subindo. Infelizmente, eu tenho uma notícia muito triste para dar para quem é pessimista. No mercado financeiro, pessimista parece muito inteligente, mas quem faz dinheiro são os otimistas, são o bulls. E eu sempre digo, eu vou dividir com vocês, porque eu sei que esse vídeo está sendo feito primariamente para vocês, no Clubbers, lá do Clube de Investimento, que eu faço trade bullish, eu faço trade bearish, mas em relação ao mercado financeiro americano, os bons estoques, eu sempre estou bullish. Eu sempre estou bullish no long term. Eu sempre estou bullish, eu espero esses momentos bearish para comprar, eu penso do jeito reverso. É isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Pensa do jeito contrário. Quando estoques de qualidade, obviamente isso vale para quem estoques de qualidade tem promoção, é o momento de você comprar. Eu vou dizer para vocês que é uma coisa extremamente simples, tão simples que eu estou falando para vocês em poucos minutos, mas ao mesmo tempo é uma coisa super difícil de você executar, porque vai contra as suas emoções. Eu vou mostrar para vocês um desses grandes problemas, eu quero ilustrar. Eu fiz isso aqui com bastante carinho, traduzi para português para mostrar para vocês, eu espero que vocês consigam entender, internalizar, como eu sempre falo, internaliza essa informação, guarda com você, se você precisar imprimir, colocar, sei lá, na sua parede, faz um quadro, fala com a sua mulher, com o seu marido, eu preciso ter esse quadro para poder me lembrar disso que o Bruno falou, para eu nunca mais me esquecer. Mas olha só, vamos dar uma olhadinha junto nessas notícias que aconteceram no decorrer das décadas, desde 2010 até hoje. Dow vai cair 6.300 pontos até o fim do ano, foi o New York Times em 2009. Dow pode crash 3.000 pontos em 2013, pela CNBC. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês são notícias reais, vocês podem pegar, olhar, procurar no Google, botei em português para facilitar todo mundo que pode estar assistindo, mas você pode procurar na internet, que são tudo fidedigno, e são as notícias do momento. E todos os grandes sites, eu não usei nada que não fosse de grande publicação, massa, CNBC, MarketWatch, Forbes Magazine, Business Insider. Então vamos lá, 87%. Eu quero falar um por um para vocês entenderem o tamanho desse problema. 87%. O débito europeu vai sacudir o mercado, foi CNBC no dia 26 de novembro de 2012. 80% de risco de crash no stock market até o fim do ano, MarketWatch em 2013, em junho. A última vez que os estoques estiveram caros assim, até era para ser caros, não caro, assim, foi no Tech Bubble de 2000. Obviamente, eu estou falando da crise que a gente teve nos anos 2000 aqui, começo dos anos 2000, com o bubble, com a bolha dos estoques de tecnologia, do dot-com bubble. Isso foi do MarketWatch também em junho de 2013. Mas, olha só, para pensar aí, chegamos na quase na metade. Olha para essa linha, que é essa linha do S&P 500, do SPX, do índice que acompanha o S&P. Olha o que o mercado fez. Claro que teve pullbacks, claro que teve retornos, claro que teve que o mercado não subiu em linha reta, como eu falei no princípio do vídeo, mas olha o que aconteceu. O S&P continuou subindo. Stocks e bonds vão crash em breve, CNBC em mais de 2015. Vem aí o maior crash do mercado que essa geração vai ver. Fortune, a revista Fortune de 2016, janeiro de 2016. O pior crash das nossas vidas está chegando, Business Insider, de junho de 2017, quando eu encontrei essa matéria, inclusive, de um analista que ainda está trabalhando com eles. O cara faz análises boas e ruins, mas de vez em quando isso é um exemplo de como a mídia está geared para throw you off, para te tirar do seu objetivo, porque o mercado ainda está indo para o buraco. Isso foi em 2018, quando a gente teve esse bear market de 2018. 2020, vocês devem lembrar, essa subida do mercado é simplesmente um bear market rally que vai crash. Preste atenção nesse, talvez se você lembre. Isso aqui foi o seguinte, isso não foi no fundo do poço em março, isso foi em abril, quase no finalzinho, quase em maio, que as notícias, mesmo com aquela queda, a gente começou a rebound e a notícia estava dizendo o seguinte, que o mercado, simplesmente, o que estava acontecendo naquele momento, que a gente chama de um bear market rally, ou seja, você está num bear market, o mercado está em queda, mas como ele sempre sobe e desce, ele está sempre fazendo esse movimento, você tem o que a gente chama de um bear market rally. Ele sobe um pouquinho para depois continuar caindo. Foi isso que aconteceu? Olha para o gráfico. Não. E eu deixei esse último verde aí para vocês verem desse monte de notícia ruim. Teve a notícia que foi verdadeira. As políticas do Fed podem acabar com o rally da pandemia, como a gente chamava, do Pandemic Rally.
foi do New York Times em dezembro de 2021, e de fato o mercado começou a cair, fez um bear market até aí, e tinha muito mais notícias, é que eu queria condensar e não ficar assim super overwhelmed, para vocês verem no decorrer do tempo. O resumo disso que eu mostrei para vocês é que o mercado subiu nesse período por volta de 500%. O mercado como um todo subiu por volta de 500%. E se você tivesse caído nessa armadilha, nessa sabotagem pessoal de acreditar nesse tipo de notícia, o que teria acontecido com o seu investimento, com o seu portfólio? Você teria perdido dinheiro. Ou você teria deixado de ganhar, que para quem já aconteceu, como já aconteceu comigo, é uma tortura. Por que, meu Deus, que eu fui vender os meus estoques? Por que eu fui vender Apple? Por que eu fui vender Microsoft? Por que eu fui vender os estoques de qualidade? Claro que isso que eu estou mostrando para vocês, pessoal, claro que isso funciona baseado num princípio muito básico. O princípio muito básico é esse, que o mercado financeiro, os índices americanos, eles, over time, eles continuam indo para cima. E os estoques de qualidade, o que você deveria se concentrar, o que eu me concentro, que o Clube de Investimento se concentra, no top 1 to 2%, 1 ou 2% dos melhores, tem mais de 4 mil ativos para você negociar no mercado americano. Posso dizer para vocês que a grande maioria não vale a pena, não é para você não deveria nem encostar neles, mas existe um grupo relativamente grande ainda, uma porcentagem muito pequena, mais ainda considerável, de estoques de empresas de qualidade, onde a empresa por trás do estoque, ela realmente tem valor intrínseco, tem valor nela mesma, ela vende um produto, um serviço que as pessoas querem consumir, querem continuar consumindo, ela continua crescendo e gerando lucro, ela continua crescendo, gerando lucro e não criando um montaréu de dívida para poder fazer com que isso aconteça. Ela tem um moat, ela tem um sistema de proteção que protege ela contra a concorrência. Essas empresas existem, essas empresas estão disponíveis no mercado financeiro, e o momento de você comprar é exatamente no momento onde você emocionalmente acha que você não deve comprar, ou seja, nas grandes quedas do mercado financeiro. A gente comprou de novo, lá no clube a gente comprou estoque bastante em setembro, outubro, novembro do ano passado, onde a gente teve o fundo, pelo menos até agora, do mercado financeiro, desse bear market que a gente saiu de 2022 e começou esse bull market em 2023, e a gente está colhendo os frutos disso, e você também pode colher. Entendeu? Porque eu falei para vocês agora, não importa que você saiba qual é o melhor estoque, qual é o melhor ETF, não adianta absolutamente nada se você não aprender esse princípio. Mantenha-se investido no mercado financeiro americano, porque os resultados têm sido esses do decorrer de todas as crises possíveis e imagináveis, e se concentre nas melhores empresas do mercado, nos piores momentos. Compre o melhor no pior momento, porque assim você consegue garantir o seu futuro. E aí sim, saber qual é o melhor estoque, melhor ETF, melhor REIT, começa a fazer sentido, porque você começa a entender que quando você compra qualidade, o que você precisa fazer é simplesmente se manter investido. E se você quiser participar do Clube do Investimento, acompanhe o nosso canal aqui. Quando a gente estiver abrindo vagas de novo, você pode participar de uma comunidade super vibrante, onde a gente fala sobre todos esses assuntos constantemente. Se não, você pode simplesmente, se você quiser simplesmente investir sozinho, eu não acho que seja o melhor approach, a gente fazer isso em comunidade fica sempre mais fácil, mas simplesmente compre os ETFs que acompanham o S&P 500, o Nasdaq, os índices americanos. Em momentos estratégicos de desconto, você pode usar a média móvel de 100, de 200, para ser momentos técnicos de você conseguir a dollar cost average, continuar comprando por um preço muito mais baixo. Eu posso garantir para vocês que no decorrer dos anos o stock market americano ele vai continuar subindo, até porque eu já falei isso em outros vídeos, mas deixa eu só reiterar isso aqui para terminar, que os índices americanos eles foram design para continuar subindo, eles foram feitos para continuar subindo. Sabe por quê? Porque no índice ou no ETF que acompanha o índice, existem empresas, se essas empresas, no caso do S&P 500, se 5, 10, 8, 15, o que seja, começam a ter uma performance ruim, que prejudique o índice, que sabe o que eles fazem com elas? Eles tiram e colocam outras empresas que têm a performance melhor, e o índice continua subindo, porque a economia, a gente vai continuar consumindo, a gente vai continuar comendo, a gente vai continuar vestindo, essas coisas vão continuar acontecendo. E se você for agora que você tem essa informação, você não pode mais se sabotar. Você tem informação que milhares de pessoas não têm, não entendem. Você entendeu? Está tudo dividido com vocês. Eu espero que a partir de hoje você seja um investidor mais sofisticado, que você entenda esse aspecto emocional, que você consiga os seus objetivos, porque você sem dúvida vai conseguir. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, considere mais uma vez subscribe para o nosso canal, divida com seus amigos, tem muita gente que precisa saber sobre isso, sobre o mercado americano, sobre essa potência que a gente tem nas nossas mãos aqui. Eu vejo você de novo na próxima.